Oi, gente, hoje eu vim fazer uma reflexão. Faz um tempinho que eu quero fazê-la aqui, mas semana passada eu atendi uma paciente que me fez aprofundar nesse pensamento. Nós estamos vivendo uma geração muito diferente agora. Nós temos adolescentes aí de 30 anos, nós temos uma geração sanduíche entre 50 e 60 que estão sendo avós, cuidando de seus pais, assessorando seus filhos e cuidando de seus netos. Uma coisa que não tinha se experimentado. E estamos chegando a uma geração de idosos um pouco diferente. Quando a gente falava em idosos, a gente falava pessoas acima de 60 anos. Eu, pelo menos, quando era pequenininha, via pessoas com 60 anos, elas eram tão velhinhas, tão próximas de morrer, tão pouco produtivas. Hoje, quando a gente fala em pessoas de 60 anos, são pessoas extremamente jovens, pessoas altamente produtivas, que estão entrando na flor da idade mesmo. Então, hoje a gente tem que separar os idosos, entre os idosos de 60 e os idosos mais, os idosos de 80, de 90. Que esses sim estão precisando de um pouco mais de cuidados, que esses sim estão enfrentando processos de demência. Então, o que a gente tem visto? A medicina evoluiu muito, a gente está vivendo mais e nós estamos em processo de aprender como viver mais. E como a gente está vivendo mais, a gente está casando mais tarde, às vezes não casando, às vezes não tendo filho. E com 30, 40 anos, quando a gente começa a realizar os nossos sonhos, quando a gente começa a ter um pouquinho de liberdade financeira, de ganhar um pouco de dinheiro, a gente tem se tornado tão egoísta. Egoísta nos relacionamentos, egoístas nos nossos propósitos, de pensar em autossuficiência. E de falar, eu ganho meu dinheiro, eu vivo na minha casa, no meu apartamento, eu tenho meu carro, eu não vou me relacionar com qualquer pessoa. Por quê? Porque eu estou muito bem resolvido e eu não quero dividir isto com ninguém. Ninguém está à minha altura. Será mesmo que você está à altura de alguém? Será que você está tão evoluída a ponto de achar que ninguém te merece? Que ninguém é bom o suficiente? As pessoas estão se afastando dos outros e nem sempre se aproximando de si. Às vezes estão mais afastadas de si do que dos outros. E o que eu tô vendo é uma geração de 30, uma geração de 50, que às vezes estão aí nos divorciados, que já tiveram filhos, que se separaram e agora vou aproveitar a minha vida, não quero saber de família, não quero saber de trabalho, eu vou aproveitar, eu tenho um pouco de dinheiro, ou às vezes não tenho dinheiro, tô trabalhando só para isso e estão se abdicando de cuidar dos seus pais. Existem muitos idosos, que naquela época ainda tinham uma família grande, 6 filhos, 5 filhos, 4 filhos, que não estão sendo cuidados, que estão sendo abandonados, que estão nas suas casas sozinhos, que estão morando sozinhos, e essa é uma realidade que vai crescer muito nos próximos 10 anos. São pessoas que vão precisar de cuidados e não vão ter a família por perto. Eles vão para onde? Nós não temos asilos o suficiente, estão sendo criados muitos centros de convivência, que eu acho que é uma aposta aí para o futuro. E essas pessoas vão passar o resto de suas vidas sem suas famílias, sem nenhum relacionamento. E se isso está acontecendo agora, com esses idosos que tinham uma família extremamente grande, mas talvez não tinha uma afinidade com essa família que ela está cuidando deles, o que vai acontecer com esses jovens de agora? Que vão viver 80, que vão viver 90 anos, mas em algum momento da vida vão experimentar uma coisa que a gente chama de fragilidade, de inutilidade. A gente só sabe o quanto a gente é importante, quanto as outras pessoas nos amam, quando a gente é útil para elas, quando a gente está sendo produtivo para elas, né? Quando a gente não tá mais, o que sobra é só o amor. E muitas pessoas não experimentam esse amor ao longo da vida. Por quê? Porque estão no seu auge, porque são muito bobas para poder se relacionar e aprender, e abdicar, e ceder, e se entregar, e se fragilizar. Hoje, às vezes, entrar num relacionamento, se entregar, dividir a vida com outra pessoa significa exposição, significa fragilidade. Ninguém quer ser fraco, ninguém quer ser exposto. Mas se os idosos de hoje, que têm famílias grandes, não estão experimentando esse amor, depois da sua inutilidade, da sua falta de produtividade, imagina os adolescentes e os adultos de hoje que mal experimentaram os relacionamentos. Então,
essa reflexão eu queria fazer aqui um tempo. Desde a semana passada eu tive uma idosa aqui que falou pra mim: hoje faz 54 dias que eu não recebo nenhuma visita. Ela tem 4 filhos. Pouco do salário que eu tenho, eu pago uma ajudante para ficar comigo de segunda a quinta. E o restante do tempo eu fico sozinha, doutora, numa bengala, extremamente frágil, com risco de queda, precisando ser cuidada, gente. Precisando de um pouquinho de amor. Não sei o que se passou nessa família, tá? A gente não julga, porque a gente nunca sabe a história de cada um. Mas existe uma família, existem filhos, existem coisas ali em volta daquela senhora e mesmo assim ela não tem cuidados. E naqueles que estão construindo apenas patrimônio, autossuficiência? Será que o dinheiro vai comprar tudo? E se você ficar demente? E se você não puder fazer gestão do seu dinheiro e comprar esse cuidado? Então, o que eu falo para vocês é que nós que experimentamos, às vezes, o corredor da morte, de vermos essas pessoas irem embora, jovens, adultos, né, ou mais velhos, que fecham no fim da vida. O que importa não é o quanto você gastou, o quanto você juntou, gastou de dinheiro, o patrimônio que você tem, mas os relacionamentos que você fez, o amor que você experimentou e as pessoas que você vai deixar um legado, que você vai deixar uma história. A gente precisa trabalhar, a gente precisa do dinheiro, a gente quer sim ter uma vida de abundância, de prosperidade, e isso deve ser feito, mas jamais sobrepor isso aos seus relacionamentos, à sua família e aos seus princípios básicos. Porque se você passar nessa vida acumulando riqueza, sem transbordar isso em riqueza intelectual, em riqueza interpessoal, nada valeu. Então, é o meu pensamento de hoje. Espero que vocês tenham gostado.